Olá, tudo bem? Aqui quem fala é o professor José Matos e nós iremos fazer uma meditação hoje interessante. A pergunta é a seguinte: você consegue mensurar o problemão, certo, que Jacó saiu de Berseba, né? Então a reflexão de hoje é sobre justamente a fuga de Jacó no capítulo 28 de Gênesis, tá bom? E o que me chama a atenção também e nós iremos fazer um link com relação a este estudo, é sobre os problemas que assolam a humanidade, e um dos problemas que tem justamente preocupado, né, a saúde pública é a depressão, né? A população brasileira tem sido cada vez mais acometida por problemas de saúde mental, mas a tendência também se mostra global. Segundo a Organização Mundial de Saúde, Brasil é o segundo com o maior número de depressivos na América, com 5,8% da população, ficando atrás somente dos Estados Unidos, com 5,9% de depressivos. A doença afeta 4,4% da população mundial. O Brasil também é o país com maior prevalência de ansiedade no mundo, 9,3%. Tá certo? Então, a questão da saúde mental, certo? Ela é de extrema preocupação, né? E nós iremos, com base na história de Jacó, realmente entender como ele conseguiu se desvencilhar dos problemas, certo? E justamente atraiu para a sua vida bênçãos, grandes bênçãos, copiosas bênçãos, que nos alcançam até hoje. Tá certo? Então, Jacó foi o filho gêmeos mais novo, justamente de Isaac e de Rebeca. Todos nós conhecemos a história. É um dos 3 principais patriarcas do povo judeu, certo? Ele nasceu agarrado no calcanhar do seu irmão e recebe, portanto, o nome de suplantador. Algumas pessoas confundem, né, esta expressão suplantador, diz que ele era enganador, diz que Jacó era meio enrolão, etc. Mas essas afirmativas, elas estão totalmente incorretas, certo? Totalmente incorretas. Primeira coisa, porque como eu posso refutar aquilo que foi uma promessa de Deus, né? A Rebeca. Como eu posso refutar aquilo que o próprio Deus disse que iria de fato acontecer, né? Capítulo 25, versículo 22 de Gênesis. Os filhos lutavam no ventre antes. 21. Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. E o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela. E então disse: se é assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor. Respondendo-lhe o Senhor: 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Portanto, como é que eu posso refutar, dizer que justamente atribuir a Jacó uma série de coisas, denegrir o nome, a imagem, né? Se foi uma promessa do próprio Deus, então essa questão já está descartada. Certo? Então, suplantador, por que suplantador? O que domina, o que segura. Ele nasceu seguro no calcanhar. E a questão da dominação, nós lembramos que lá no Val de Jaboque, ele luta com o anjo, né? Então ele meio que domina, né, aquele ser celestial. Tá bom? Então, Jacó tinha 40 anos quando comprou
primogenitura, certo? Sobre a primogenitura, nós podemos encontrar sobre a primogenitura, vamos ver aqui, em Gênesis 25, 27. Cresceram os meninos, Esaú saiu perito caçador, homem do campo, Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Isaque amava a Esaú porque se saboreava de suas caças. Rebeca, porém, amava Jacó. Tinha Jacó feito um cozinhado quando, esmorecido, veio do campo Esaú. Ele disse: peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou morrendo, né? Estou esmorecida, isso. Daí chama-se Edom. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu: estou a ponto de morrer, de que proverá o direito de primogenitura? Então disse Jacó: jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Tá bom? Uma outra questão é que na Mesopotâmia, neste período, nós podemos entender que, através de descobertas arqueológicas, certo? Que confirmam que havia justamente a possibilidade de vender o direito da primogenitura, poderia ser negociado, inclusive, o direito da primogenitura, tá certo? Então, através de juramento, como foi feito aqui, certo? Que era válido no tribunal da lei. Então, este processo aqui, que justamente de Jacó comprar a primogenitura, nesta época era normal, era válido. Não tinha nenhum tipo de burlar, ultrapassar. Ele não criou essa negociação aqui da cabeça dele, na hora, não. Era um processo normal, certo? Na época. Tá ok? Então aqui, como procede a questão do cozinhado, e ele comeu e vendeu a primogenitura, tá certo? Então, o primogênito, ele herdava boa parte das posses do pai, da família. E também ele se tornava chefe social e religioso da sua família, certo? Jacó, quando fez este processo de negociação da primogenitura de Esaú, ele não era menino, ele não era criança. Ele tinha 40 anos. 40 anos Jacó tinha, quando ele herdou, quando ele fez a negociação. Tá certo? Então, o que é que nós entendemos? E quando ele justamente, ele esperou a bênção de Isaac, depois da compra, 30 anos. Então é bem provável que toda a família soubesse. Isaac sabia da compra, certo? Do negócio que eles fizeram. Rebeca sabia do negócio que eles fizeram. A família sabia do negócio que eles fizeram. Então, isso, quando a pessoa lê, ela acha que foi de um dia para o outro. Não, não foi de um dia para o outro. Certo? Quando ele negociou, ele tinha 40 anos. Quando ele recebeu a bênção de Isaac, certo? Ele esperou mais 30 anos. Quando ele fugiu de Beceba, ele tinha 70 anos de idade, certo? Então foi um negócio que justamente tinha toda uma legalidade, tá bom? Então o que nós podemos ver? A ocasião em que justamente nós queremos nos ater. Antes eu quero falar um pouco, rapidamente aqui, só para nós darmos uma passadinha, na promessa de Deus a Abraão, o avô de Jacó, certo? Então vamos aqui rapidamente dar uma olhada
nessas promessas maravilhosas. Gênesis 17. Farei uma aliança entre mim e ti, multiplicar-te-ei extraordinariamente, far-te-ei fecundo extraordinariamente, farei de ti nações, farei contigo aliança perpétua, dar-te-ei a terra de Canaã, serei o teu Deus. Então, a promessa que Deus fez a Abraão, certo? Então, o que acontece, né? Justamente aquela situação de que Isaac pede o cozido, certo? E Rebeca ouve, né, o pedido de Isaac, certo? Então Isaac, ele vai, tendo envelhecido Isaac, e já não podendo ver, porque os olhos se lhe enfraqueciam, chamou a Esaú, seu filho mais velho. Ele disse: meu filho. Respondeu ele: aqui estou. Disse-lhe o pai: estou velho e não sei os dias de minha morte. Agora, pois, toma a tua arma e a tua aljava e o teu arco, sai ao campo e apanha para mim alguma caça, e faze-me uma comida saborosa, como eu aprecio, e trazei-me, para que eu coma e te abençoe antes que eu morra. Certo? Então Rebeca esteve escutando quando Isaac falava com Esaú, seu filho, e foi-se Esaú ao campo para apanhar a caça e trazê-la. Então disse Rebeca a Jacó, seu filho: ouvi teu pai falar com Esaú, teu irmão, assim: traze a caça e faz-me uma comida saborosa, para que eu coma e te abençoe diante do Senhor, antes que eu morra. Agora, pois, meu filho, atende a minha palavra com que te ordeno. Vai ao rebanho e traze-me 2 bons cabritos. Deles farei uma saborosa comida para o teu pai, como ele aprecia. Certo? Leva-las ao teu pai para que a coma e te abençoe antes que morra, disse Jacó a Rebeca, sua mãe. Esaú, meu irmão, é homem cabeludo, eu homem liso, e aí nós temos um desenrolar de toda a história. Tá certo? Então, como eu falei anteriormente, todos sabiam que Jacó tinha comprado a primogenitura de Esaú. Então, quando Rebeca ouviu justamente essa história, o que ela fez? Se antecipou, né? Se antecipou. E justamente aconteceu o que aconteceu, né? E quando Esaú se apresentou, né, então Jacó foi, levou a comida, e houve toda aquela situação, né? E Isaac abençoou Jacó, certo? Disse Esaú ao seu pai, já no versículo 38, acaso tens uma única bênção, meu pai? Abençoa-me também a mim, meu pai. E, levantando Esaú a voz, chorou. Então lhe respondeu Isaque, seu pai: longe dos lugares férteis da terra será a tua habitação, e sem orvalho que cai do alto. Viverás da tua espada e servirás a teu irmão. Quando, porém, te libertares, sacudirás o seu jugo da tua cerviz. Ok? Então, aqui nós podemos ver tudo o que realmente aconteceu, e passou Esaú a odiar a Jacó por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado, e disse consigo: vem próximos os dias de luto por meu pai, então matarei a Jacó, meu irmão. Né? Um absurdo, certo? Por quê? Porque aqui nós podemos ver que existia uma competição por parte de Esaú
preocupado, quem sabe, com os bens, né, da primogenitura. E eu arrisco dizer que Jacó ele estava focado nas promessas de Deus, que Deus fez a Abraão, que Deus fez ao seu pai Isaque, e com certeza eles deveriam justamente estar, digamos, na brecha, né? Para que essas promessas, elas também, eles fossem cumpridores, né? Eles recebessem como filhos, né, essas promessas, tá bom? Então, Jacó, ele sai justamente de Beceba, que no hebraico se chama Bexeva. Bexeva, no hebraico. O que significa Bexeva? 7 poços. 7 poços. Quem construiu os poços? Quem cavou os poços? Abraão. Abraão cavou os poços. Tá certo? Então, o que significam poços profundos? Águas profundas? Aqueles poços significavam a vida das pessoas. Quem tinham poços, quem eram proprietários, quem era proprietário de poços, né? Eram pessoas de posse, né? Então, poços significava prosperidade, vida, certo? Água significa o quê? Palavra, né? Palavra, certo? A profundidade, águas profundas, significa o quê? Intimidade, tá certo? Com Deus de Abraão, de Isaque. Entendeu? Então, ele foge, né? Com 70 anos, quando ele foge lá de Beceva. Tá ok? Ele não era um menino, portanto, certo? E ele justamente saiu com uma visão, com um propósito, certo? Jacó saiu com suprimento. Jacó ele não saiu aleatoriamente, certo? Embora ele tivesse um problemão em virtude de que o seu irmão queria matá-lo, né? Mas ele saiu com suprimento. Ele conviveu bastante com seus familiares e sempre ouviu sobre as histórias da sua família, dos seus antepassados e das promessas de Deus. Tá certo? Olha, Jacó conviveu com Abraão 15 anos da sua infância e adolescência. Jacó conviveu com Abraão. E ouvindo as promessas, e ouvindo as experiências. E Abraão certamente contava de como foi aquele encontro, né? Que ele recebeu aqueles personagens na sua tenda e foi abençoado, etc. Tá certo? Então, e ele aprendeu muito com seu avô e aprendeu muito com seu pai também, porque Isaque certamente contava muitas experiências, né? Experiências com Deus, né? Então, ele vai, inclusive, Jacó, eu lembrei, inclusive Jacó, ele tinha como um dos seus professores Melquisedeque, nada mais, nada menos do que Melquisedeque. Então, Jacó era extremamente inteligente, Jacó era extremamente centrado, Jacó, a sua visão era na promessa, tá ok? Então, ele aprendeu muito sobre os seus antepassados e todas essas experiências. Então, no capítulo 28 e versículo 10 de Gênesis, a visão da escada. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a um certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fez lá seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. Certo? Deitou ali mesmo para dormir. E sonhou. Eu te pergunto, quem fugindo no deserto, com um futuro incerto, na sua cabeça, provavelmente, tá ok? Ele saiu orientado. Ele saiu orientado
de Arã, né? Ele saiu orientado de Beceba, né? Com suprimento. Tinha base. A sua mãe e seu pai lhe orientou também como ele deveria proceder, certo? Então, quem com uma série de problemas consegue deitar, dormir e sonhar? Quem? É quase que impossível alguém, né? Quase que impossível. Mas eu quero trazer para você uma revelação, quero trazer para você uma chave maravilhosa que nós podemos aprender com esta passagem, certo? É que a pedra em hebraico significa avnei ou avnovice, que traduzido é pensamentos. Pensamentos. Então Jacó, o que é que ele faz? O simbolismo deste ato que ele praticou, o que é que ele faz? Ele se desvencilha dos maus pensamentos. Ele esvazia o seu pensar do que é mal, do que estava, quem sabe, lhe perturbando, saindo de Berseba, quem sabe aquilo estivesse lhe perturbando, estivesse lhe afligindo, né? Então, quando ele chega neste lugar, ele pega essas pedras, o simbolismo é que ele tira esses problemas dos seus pensamentos, certo? E ele dorme. Ele pega esses problemas, faz de travesseiro, tá certo? E ali ele tem um sonho. Exposta à terra uma escada cujo topo atingiu o céu, e os anjos de Deus subiu e desciam por ela. Perto dela estava o Senhor, ele diz: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, né? Deus de teu pai, Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei, a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte, para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. E de Jacó origina-se o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, certo? Né? O povo de Israel, né? Nós somos enxertados como gentios e a bênção, justamente, ela é entregue, está sendo entregue, está sendo ministrada, né? As promessas que Deus fez a Abraão, fez a Isaque e fez a Jacó, tá certo? Jacó, entendeu? Então, os seus sonhos, os nossos sonhos, só poderão se tornar realidade se as nossas mentes estiverem renovadas. Romanos 12:2, não vos moldeis ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É renovação de mente. Renovação da mente, tá certo? Deus só dá sonhos quando as nossas mentes estão prontas para recebê-los. Esses sonhos, receber esses sonhos, que se tornarão realidade. Se tornarão realidade. Eu quero ver aqui um versículo em Romanos 8:5. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para a carne, para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete às leis de Deus, nem podem fazê-lo. Não se submetem ao que Deus quer e nem podem fazer. Certo? Então, esta é a mente voltada para a carne. Certo? Esta é a mente voltada para a carne. Entendeu?
todos nós temos aqui todo o desespero de Jacó, toda angústia, toda incerteza, toda a luta, toda a opressão, toda a depressão, seja o problema que ele estivesse enfrentando, né, por ser tão sério o problema que ele estava enfrentando, transformou-se em vitórias, certo? Em conquistas e bênçãos. Aonde é travada as guerras? As guerras, as nossas batalhas, elas são travadas na mente. Se você tem mente sã, você consegue, né, avançar, conquistar, né? Quem não tem uma mente sã, é complicado. Eu meditar naquela passagem que diz: guarda o que tens para que ninguém tome a coroa fica na cabeça. O que alguém poderia nos tirar, que nos tirasse, nos roubasse a fé, a salvação, a esperança, a alegria? Afetar a nossa mente. Afetando a mente, tira do homem toda e qualquer esperança. Então nós temos que justamente entender esta belíssima lição que nos é passada por Jacó, certo? Por essa história maravilhosa de Jacó, tá bom? Que Deus nos abençoe, um abraço muito especial e estarei trazendo outras reflexões referente a Jacó. Shalom, shalom.